Desperta a igreja, pois a hora já chegou de firmarmos compromisso com Jesus nosso Senhor. Olá, meus queridos irmãos e irmãs, quero saudar a cada um de vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus, nesta manhã de domingo, dia 2 de agosto de 2020, iniciando mais um mês e podendo compartilhar com vocês este momento de culto, onde nós buscamos assim nos manter conectados, alimentando a nossa fé, ainda que não possamos nos congregar e experimentar o nosso convívio presencial no templo. Nós não somos impedidos de exercer a nossa fé. Pelo contrário, nós nos mantemos unidos como igreja, à medida em que estamos conscientes do nosso compromisso feito com o Senhor e com a igreja dele, da qual nós fazemos parte. No último domingo, nós nos reunimos como liderança da igreja e avaliamos as possibilidades de um retorno imediato às nossas atividades presenciais. Ouvimos todos os irmãos que quiseram compartilhar seu posicionamento e ao final desta reunião nós entendemos que, lamentavelmente, ainda não é o tempo de nós tomarmos esta decisão. Estamos ainda num momento inseguro, num momento onde não temos condições de oferecer aos irmãos a segurança necessária para esse retorno. Sabemos de que há muitas igrejas que estão dando esse passo, mas nós entendemos que precisamos ainda aguardar um tempo. Nesse tempo, nós vamos estar em oração, pedindo ao Senhor que nos conduza, já que esta decisão, a decisão de um retorno, implica numa série de medidas que são necessárias para garantir aos irmãos a segurança necessária para esse retorno. Nós esperamos que os irmãos nos compreendam e que essa demora não desanime vocês, mas que busquem, que continuem alimentando a sua fé no Senhor, o seu compromisso com Ele, e em oração nós estejamos juntos pedindo ao Senhor que nos conduza para tomarmos as decisões mais sábias, mais prudentes, mais equilibradas a este respeito. Conto com os irmãos na sua compreensão, mas acima de tudo, com a sua oração. Quero, neste dia, manifestar minha gratidão a Deus pela vida dos adolescentes
da nossa igreja. Você, querido, querida, adolescente da Igreja Batista da Esperança, receba o abraço virtual do seu pastor. Gostaria de abraçá-los de fato, mas ainda estamos distantes. Mas quero que você saiba da minha alegria, da minha gratidão ao Senhor por ter cada um de vocês entre nós. Quero dizer a vocês da minha alegria em tê-los em nosso meio, com a certeza de que o Senhor tem grandes bênçãos para operar na vida de cada um. Receba assim a minha palavra de apreço, a minha palavra de gratidão pela vida de cada um de vocês, adolescentes da nossa igreja. Necessário é, queridos, que nós continuemos em oração. Temos muitos queridos nossos vivendo tempos difíceis, situações complicadas, lutas, grandes provações, perdas, e é preciso que nós sigamos nos lembrando deles. Esses tempos são tempos difíceis e nos tempos difíceis a nossa fé precisa se fortalecer. A nossa comunhão com o Senhor precisa se estreitar. E o que podemos fazer, grande parte das vezes, num momento como esse, é orar ao Senhor, é clamar a Ele para que o Senhor nos conceda a graça de superar esses tempos difíceis, mantendo-nos firmes em nossa fé e no nosso amor a Ele. Faça isso, querido, com a certeza de que é isso que o Senhor espera de cada um de nós. Quero incentivá-los, meus queridos, minhas queridas irmãs, a continuarmos firmes em nosso compromisso. Na verdade, mais que um compromisso, em nosso privilégio, um privilégio que Deus nos deu de participar da sua obra, oferecendo a Ele como um ato de culto, de gratidão, como uma demonstração de nossa fidelidade, aquilo ou parte daquilo que o Senhor tem confiado a nós para o nosso sustento. Oferecermos esta parte para o sustento e a manutenção da igreja. Hoje à noite nós vamos estar abrindo a nossa campanha de missões nacionais. Estamos fazendo isso mais cedo, é verdade. Normalmente fazemos em setembro. Mas como estamos vivendo esse tempo de distanciamento, é importante que nós tenhamos um tempo a mais. Nós estamos mantendo o alvo da nossa campanha de missões mundiais, que para a glória de Deus nós conseguimos alcançar e superar. Estamos mantendo esse alvo para esta campanha de missões nacionais, com a certeza de que o Senhor nos dará as condições também para a honra e para a glória dele de alcançarmos esse alvo, sabendo que a nossa participação em missões significa que nós estamos entendendo a necessidade de que a mensagem do Senhor Jesus alcance todos os recantos da nossa terra, da nossa pátria, alcance aqueles brasileiros que estão distantes do nosso convívio, distante do nosso testemunho, por meio da mensagem anunciada pelos nossos missionários. À medida em que contribuímos para missões, nós estamos
dando condições aos missionários de que sigam nos campos e outros possam ser enviados com esta mesma missão de anunciar Jesus a todos. Hoje à noite, então, nós vamos abrir essa campanha e nós vamos ter a mensagem desse culto da noite trazida pela nossa missionária, responsável, coordenadora da Cristolândia, aqui em nosso estado, a irmã Fabíola Tavares, que já esteve conosco em outros momentos, presencialmente, e que hoje vai estar virtualmente, nos trazendo a mensagem da palavra do Senhor. Convido você a não perder esse momento. Com certeza será grande bênção nas nossas vidas, será grande bênção na vida da igreja. Toma-me, rendido estou, aos pés da cruz, me encontrei, o que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Oh, 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 eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Meus momentos e os dias meus, meu respirar, meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Oh, 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 eis-me aqui, rendido estou. Oh, 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 eu sou teu e tu és.
Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um culto que o Senhor está nos concedendo aqui nesta manhã. Abençoe, Senhor, a vida do pastor que vai trazer a nossa mensagem deste domingo. Abençoe também a vida aqui dos adversariantes do mês, que o Senhor possa estar dando a eles cada vez mais anos de vida. Abençoe também os nossos adolescentes da IBE, que o Senhor possa estar nos protegendo, nos livrando de todo mal, que o Senhor possa estar nos ajudando na nossa vida escolar, que a gente possa conseguir alcançar nossas metas. Abençoe as metas da igreja também, missões nacionais, que o Senhor possa estar nos conseguindo alcançar, que possa estar nos ajudando a conseguir alcançar nossa meta, nos encorajando, nos motivando a querer participar mais. Que esse culto possa ser maravilhoso, que possa tocar o coração de muita gente, ó Pai. É essa oração que eu te faço e te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Toma-me, rendido estou. Quero andar na comunhão do Senhor como filho da luz. O Senhor redime a vida dos seus servos. Ninguém que nele se refugia será condenado. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Olá, bom dia, irmãos. Nos acompanhe na leitura bíblica. Louvado seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Os meus lábios gritarão de alegria quando eu cantar louvores a ti, pois tu me redimiste. Iluminado por tuas palavras, consigo enxergar o caminho. Elas lançam um facho de luz sobre a estrada escura. Assumi um compromisso e não voltarei atrás. Viver conforme tuas justas e retas orientações. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Filhos da luz, que desfrutais perdão, amados do Senhor, erguei-vos com fervor e gratidão, vivei pra seu louvor, conforme a glória desta herança, marchai com toda confiança, marchai com toda confiança, andando em luz, andando em luz. Filhos da luz, em santidade e paz, vós precisais andar, pedindo auxílio estável e eficaz, pois tendes de lutar contra inimigos arrojados. Deveis estar bem preparados, deveis estar bem preparados. Vivei na luz, vivei na luz. Filhos da luz, nascidos sois de Deus, fugem de todo mal. Com santo zelo demandai aos céus a casa paterna, e vigilantes não dormindo, as horas com temor remindo, as horas com temor remindo. Andai na luz, andai na luz. Filhos da luz, quando ao final chegar o dia do Senhor, bendito servo que ele então achar, servindo com amor, pois com prazer no céu entrando, os salvos cantam exaltando, os salvos cantam exaltando, a Deus em luz, a Deus em luz. Leio a palavra do Senhor para a nossa meditação nesta manhã, no texto da primeira carta de João, no capítulo 1,
a partir do verso 5 até o verso 2 do capítulo 2, na versão da Bíblia, a Mensagem. Ali nós lemos assim: esta é, em essência, a mensagem que ouvimos de Cristo e passamos a vocês. Deus é luz, pura luz. Nele não há nenhum traço de escuridão. Se afirmarmos que andamos com ele e continuamos a tropeçar por falta de luz, obviamente estamos mentindo. Não vivemos o que afirmamos. Mas, se andarmos na luz como o próprio Deus é luz, vamos experimentar também uma vida de comunhão uns com os outros, enquanto o sangue derramado de Jesus, o Filho de Deus, nos purifica de todo o nosso pecado. Se afirmarmos que estamos livres de pecado, estaremos apenas enganando a nós mesmos. Uma declaração destas é um erro absurdo. Mas se admitirmos nossos pecados e os confessarmos, ele não vai deixar de nos atender. Ele é fiel a si mesmo. Ele perdoará nossos pecados e nos purificará de todo erro. Se afirmarmos que nunca pecamos, contradizemos Deus, fazemos dele um mentiroso. Uma declaração dessas simplesmente revela nossa ignorância a respeito de Deus. Escrevo isso, filhos queridos, para orientá-los a não pecar. Mas, se alguém cometer pecado, temos um amigo sacerdote na presença do Pai, Jesus Cristo, o justo. Quando ele se entregou como sacrifício por nossos pecados, resolveu para sempre o problema do pecado, não apenas os nossos, mas os do mundo inteiro. Que o Senhor Deus mesmo aplique esta mensagem da sua palavra ao nosso coração. Quero pensar junto com vocês nesta manhã a partir do tema Vivendo como Filhos da Luz. Assim como na natureza, a luz e as trevas são extremos opostos, também na palavra de Deus, luz e trevas se opõem. Quando a Escritura nos fala, assim como nesse texto do apóstolo João, sobre andar na luz, ela está se referindo à luz como sendo uma vida na presença de Deus, já que, como lemos nesse texto, Deus é luz, e aqueles que são seus filhos devem, portanto, andar em sua presença, devem, portanto, andar na luz. Andar em trevas significa viver uma vida distante da presença de Deus, fora da comunhão com Deus. Nestas palavras do apóstolo João, nós encontramos a recomendação para aqueles que já conhecem o Senhor Jesus, para aqueles que tomaram a decisão de segui-lo, compreendendo e aceitando as palavras que o próprio Jesus disse a respeito de si mesmo, como nós encontramos lá no Evangelho de João, Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas. Não viverá uma vida fora da minha presença, fora da minha vontade. Nesta passagem, nós encontramos o apóstolo João orientando aqueles irmãos, orientando os seus filhos
na fé, a viverem uma vida condizente com aquilo que eles afirmam. E isso está no texto onde ele diz: se afirmarmos que andamos com ele, ou seja, que andamos com Deus, e continuarmos a tropeçar, ou seja, e continuarmos a pecar, a fazer do pecado uma prática contínua, nós estamos mentindo. Não estamos vivendo aquilo que afirmamos. Não estamos vivendo aquilo em que nós dizemos crer. Pelo contrário, ele diz: se andarmos na luz, nós vamos experimentar não apenas a nossa comunhão com Deus, porque para termos comunhão com Deus, nossa vida precisa ser condizente com o caráter de Deus. Ele diz: não apenas teremos comunhão com Deus, mas também nós teremos comunhão uns com os outros. Ora, queridos, isso nos lembra o fato de que é impossível nós dizermos que estamos vivendo uma vida agradável a Deus. É impossível dizermos que amamos a Deus se abrigamos com respeito ao nosso próximo, ao nosso semelhante, sentimentos ruins, ódios, mágoas, amarguras, que impedem o nosso relacionamento com esses. O apóstolo João, em outros trechos desta mesma carta, ele nos lembra disso. Não podemos dizer que amamos a Deus se nós não estamos amando o nosso irmão. Como podemos dizer que amamos a Deus que nós não vemos, se não amamos o nosso irmão, o nosso próximo, o nosso semelhante que nós vemos? Há uma contradição nesta conduta. O apóstolo então nos diz que se andamos na luz, como o próprio Deus é a luz, nós vamos ter não só comunhão com ele, mas teremos também comunhão uns com os outros. E sabemos que uma vida de comunhão com o nosso próximo nem sempre é uma vida fácil. Muitas vezes nós lidamos com dificuldades, com conflitos em nossa convivência. Mas se estamos de fato andando na luz, o apóstolo nos diz que Jesus Cristo estará purificando o nosso pecado. E esta é uma ação contínua de Jesus. Jesus não apenas nos purificou do nosso pecado passado, mas ele também nos purifica do nosso pecado presente, à medida em que nós andamos em comunhão com ele, em que nós nos dispomos a obedecer a ele e a fazer a sua vontade. Mas João segue nesse texto dizendo que se nós afirmarmos que estamos livres do pecado, livres de pecar, nós estaremos apenas enganando a nós mesmos. Porque, de fato, queridos, essa é a nossa condição. Ainda que alcançados pela graça do Senhor, ainda que convertidos pelo Senhor, ainda que transformados em novas criaturas, nós sabemos que ainda não somos aquilo que Deus pensou. Há um processo se desenvolvendo em nossas vidas, há uma obra sendo realizada pelo Espírito Santo em nós, que é a obra da santificação. E ainda teremos que conviver com a realidade do nosso pecado. Por isso não podemos dizer, ou não podemos assumir a atitude de que nós não pecamos. Vale lembrar, queridos, que muitas vezes nós não dizemos isso, mas agimos assim.
Quando alguém nos confronta com um erro nosso, qual é a nossa atitude mais comum? A de reconhecermos, a de assumirmos, a de confessarmos? Muito pelo contrário. Da maior parte das vezes nós resistimos, nós tentamos nos justificar, nós fazemos vistas grossas aos nossos erros. Nós queremos agir como se nós não pecássemos. João diz que se fizermos assim, se agirmos assim, nós estamos nos enganando e enganamos apenas a nós mesmos. Porque se de fato nós assumíssemos uma atitude honesta a nosso respeito, nós seríamos humildes o bastante para assumir os nossos erros. E o apóstolo nos diz nesse texto, queridos, que quando nós admitimos os nossos pecados e os confessamos a Deus primeiramente e àqueles contra quem nós pecamos, ele diz que o Senhor não vai deixar de nos atender. Ele é fiel a si mesmo. Ele nos perdoará e nos purificará de todo pecado. Essa tem que ser a nossa atitude. Viver como filhos da luz não é viver uma vida de perfeição. Pelo contrário, é viver uma vida consciente das nossas imperfeições. À medida em que nós buscamos vencê-las, à medida em que nós buscamos superá-las, a partir da nossa comunhão com o Senhor e da obra que o Espírito Santo faz dentro de nós. Mas João diz que nós podemos ainda assumir uma outra atitude, a de afirmarmos que nunca pecamos. Quantas vezes ouvimos pessoas afirmando que, olhando para a sua vida passada, não têm arrependimento de nada do que fizeram. Isso significa afirmar que nunca pecaram. Significa afirmar que não reconhecem a sua condição original. E Deus nos diz em sua palavra que a nossa condição original é uma condição de pecadores. A nossa natureza é pecaminosa, que o pecado entrou na nossa história, entrou na nossa vida, e ele, desde que nascemos, é algo com que nós temos que lidar. É algo que nos impede naturalmente de ser aquelas pessoas que Deus quer que nós sejamos. Por isso Jesus veio. Por isso Jesus veio em nosso socorro. Por isso Jesus veio para operar aquilo que nós não somos capazes. Jesus veio pagar o preço que nós não tínhamos e jamais vamos ter como pagar o preço pelo nosso pecado. Jesus assumiu o nosso lugar na cruz. Não podemos dizer que nós não somos pecadores, pois se afirmarmos isso, nós estamos contradizendo Deus, porque Deus em sua palavra diz que todos pecaram. E porque pecaram, ficaram separados da glória dele, da presença dele, da comunhão com ele. No final desse texto que nós escolhemos para a nossa meditação, o apóstolo João diz que ele escreveu essas palavras àqueles irmãos para orientá-los de forma que eles não pecassem. Esse é o propósito de Deus. Mas João sabia, e nós sabemos, que uma vida completamente isenta de pecado é uma impossibilidade para nós. Pecado faz parte da nossa natureza humana, e enquanto estivermos neste mundo, ele vai nos acompanhar, ele vai estar sempre sendo uma possibilidade
constante, presente na nossa vida e na nossa história. Por isso ele diz, se alguém pecar, se alguém cometer pecado, nós temos um amigo sacerdote na presença do Pai, Jesus Cristo, o justo. Ora, queridos, Jesus não apenas completou a sua missão aqui nesse mundo, de oferecer sua vida por nós, de oferecer-se como sacrifício pelo nosso pecado. Jesus não encerrou a sua missão quando ressuscitou e voltou para o Pai. Ele continua a exercer a sua missão em nosso favor, em favor de todo aquele que reconhece a Ele como seu Senhor, como seu Salvador. Ele é, nesse texto da Bíblia, a mensagem chamada do amigo sacerdote. Na língua original, Jesus é o nosso advogado. É aquele que defende a nossa causa diante do Pai. É aquele que intercede por nós diante do Pai, com base no sacrifício que Ele fez por nós. E na fé que nós depositamos nele, aceitando o seu sacrifício como válido para nós, como sendo o único meio para nós sermos aceitos por Deus, acolhidos por Deus, perdoados por Deus, purificados por Deus, justificados por Deus. Ele então intercede por nós. E João completa dizendo que quando Jesus se entregou como sacrifício pelos nossos pecados, ele resolveu para sempre o problema do pecado. Não apenas os nossos pecados, mas os pecados do mundo inteiro. Com isso, o apóstolo João está aqui nos dizendo que a graça de Deus é universal, é para todas as pessoas, não é para um grupo de pessoas em especial. Não há nenhum ser humano que possa dizer conscientemente que a obra de Jesus não vale para ele, que o sacrifício de Jesus não seja suficiente para ele. Pois Deus já afirmou em Cristo Jesus que o sacrifício dele seria para reconciliar com ele o mundo inteiro. Evidentemente que essa não é uma obra que acontece, que se realiza, que se torna efetiva sem a nossa participação, porque Deus espera de nós. Deus espera do ser humano uma resposta à sua iniciativa, uma resposta à demonstração do seu amor, uma resposta à sua graça, e essa resposta é a resposta da fé. É quando ouvimos a palavra do Senhor, quando ficamos sabendo do que Deus fez em Cristo pelas nossas vidas, para nos alcançar, para nos resgatar, para nos conquistar e nos trazer de volta à sua presença, nós respondemos com fé. Nós respondemos aceitando esta obra. Nós respondemos recebendo esse Jesus e o confessando como Senhor e como nosso Salvador. Quando isso acontece, nós começamos a viver como filhos da luz, porque somos por Jesus retirados das trevas e somos trazidos para a sua presença, somos trazidos para a luz da presença dele. Viver como filhos da luz é tudo aquilo que Deus quer de mim e de você, meu querido, minha querida. Que nós andemos na luz da sua presença, num mundo que vive em trevas,
num mundo que está cada vez mais distante de Deus, num mundo que acha que sabe o que está fazendo, mas de fato está completamente perdido. Porque à medida em que nós nos distanciamos da luz, em que voltamos as nossas costas para a luz, nós começamos a andar em trevas. Viver como filhos da luz é aquilo que Deus quer, que o Senhor quer de cada um de nós que temos nos comprometido com Jesus, que temos tomado a decisão de segui-lo. Haveremos de viver uma vida condizente com o Senhor que nós decidimos seguir. Uma vida condizente com a obra que Jesus fez por nós. Haveremos de viver uma vida que agrade a Ele, que o honre e que o glorifique. Esta é a vida que o Senhor espera de mim. Essa é a vida que o Senhor espera de cada um de vocês. Essa é a vida que o Senhor espera que todos nós vivamos, pois assim é que de fato nós alcançaremos o ponto mais elevado da vida para a qual nós fomos criados. A vida de Deus se desenvolvendo, se realizando, se concretizando na nossa experiência. Que o Senhor mesmo possa aplicar essa mensagem da palavra dele à minha vida e à vida de cada um de vocês que tem nos acompanhado neste momento. Amém. No nome forte
palavra do Senhor nos diz que Jesus, na noite em que ele foi traído, decidiu ter um momento último de comunhão com os seus discípulos. Um momento que, segundo a vontade do Senhor, o propósito do Senhor, ficaria marcado na história dos seus discípulos e também na história da sua igreja, já que esse momento deveria ser revivido por todos os seus discípulos, sempre com o propósito de nos lembrarmos do Senhor. A Escritura nos diz que naquela noite Jesus tomou elementos comuns às refeições daqueles dias e fez deles símbolos da sua morte, símbolos do seu corpo e do seu sangue que haveriam de ser entregues na cruz por nós. Jesus, então, naquele momento de comunhão com os seus discípulos, ele tomou um pão e, havendo dado graças, ele o partiu e o entregou aos seus discípulos, dizendo-lhes: tomem e comam, isto é o meu corpo, que é entregue por vocês. Façam isso todas as vezes que vocês o comerem, em memória de mim. Lembrando-nos do Senhor Jesus, vamos comer o pão. Da mesma forma, depois de cear, Jesus tomou um cálice e, antes de entregá-lo aos seus discípulos, Jesus disse: esse cálice é a nova aliança feita no meu sangue. Façam isso todas as vezes que vocês o beberem, em memória de mim. Lembrando-nos do Senhor Jesus, bebamos o cálice. Oremos ao Senhor. Nosso Deus e nosso querido Pai, louvamos o Teu nome, ó Senhor, porque, por amor a nós, o Senhor não negou nem mesmo ao Teu próprio Filho. Antes, o entregou como prova maior desse grandioso amor pelas nossas vidas. E aqui, hoje, ó Deus, mais uma vez nos lembrando do sacrifício de Jesus, nós queremos dar-te graças, ó Deus, conscientes de que aquilo que o Senhor fez por nós foi a grande bênção para as nossas vidas, ó Senhor. Porque por intermédio do sacrifício do Teu Filho Jesus, nós fomos alcançados pelo Senhor, nós fomos conquistados pelo Teu amor. Damos-te graças, ó Deus, como filhos Teus que nós somos, e pedimos que nos capacites dia após dia a viver correspondendo a todo o investimento que o Senhor tem feito em nossas vidas. Que a vida de cada um de nós, Teus filhos,
seja sempre uma resposta ao teu grande amor. Nós oramos assim, te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a você e te cubra com a sua paz. Não se esqueça, neste domingo, às 19 horas, estaremos aqui junto com vocês para mais um culto de esperança. Se inscreva no canal e ative o sininho para você sempre louvar a Deus conosco. Fiquem na paz e até a próxima!